A paz, povo de Deus, a paz a todos os meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada de crescimento espiritual. Estamos vivendo mais um dia do ano de 2025 e estamos seguindo em frente, porque para trás não podemos olhar, temos que olhar para frente. E estamos seguindo em frente na jornada de crescimento espiritual. Para trás fica o passado. O nosso foco, o nosso objetivo é olhar para frente, olhar para o futuro, construindo o futuro no presente, mantendo a nossa comunhão com Deus, aprofundando a nossa consciência no Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o objetivo dos vídeos nesse canal. Um canal de espiritualidade cristã que tem como foco o crescimento espiritual. Amém? Se você quer participar da jornada de crescimento espiritual, então inscreva-se no canal. É de graça. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E interaja comigo, participa dos vídeos, deixando o seu comentário, fazendo aí o seu pedido de oração. E todos os dias ao meio-dia estaremos orando e meditando, refletindo na palavra de Deus. Afinal de contas, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós não podemos ser que nem os ímpios. Os ímpios não respeitam a palavra, não meditam na palavra, mas o justo medita na palavra dia e noite, noite e dia. Vamos meditar no livro da lei, na palavra de Deus, dia e noite. E assim estaremos nos aprofundando na presença de Deus, na comunhão com Deus, aprofundando a nossa consciência no Evangelho, o Evangelho que produz salvação. Eu quero agora que você pare tudo o que você estiver fazendo e ouça com atenção a ministração de hoje. Ouça com muita atenção a palavra de hoje. Veja só, o pecado significa a transgressão da lei de Deus. Pecar significa desobedecer à justiça estabelecida pelo Criador em sua palavra. O pecado é transgredir os princípios da palavra de Deus. E o pecado é uma ofensa gravíssima contra o nosso Criador. O ser humano pecou e peca, e esse pecado gerou uma dívida impagável pelo homem, uma dívida impagável pelo ser humano. É uma dívida eterna. O pecado gerou uma dívida eterna, e só alguém eterno poderia pagar essa dívida. É aí que entra o Salvador no mundo. É aí que aparece o Messias, o Cristo, assumindo a forma humana, o imortal, o eterno, assumiu a forma humana, a forma mortal, para pagar a dívida que o ser humano contraiu por causa do pecado, por conta do pecado. O ser humano contraiu essa dívida eterna. E o eterno se fez mortal, se fez homem para pagar essa dívida. E o eterno pagou a dívida, morrendo na cruz do Calvário. Mas como Jesus Cristo é eterno, a morte não pôde vencê-lo. No terceiro dia, o eterno ressuscitou. No terceiro dia, o Eterno voltou à vida e nos garantiu a vida eterna, a salvação.
pagou a nossa dívida e nos libertou do império das trevas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E está escrito também em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Repito, porque o salário do pecado é a morte. O pecado gerou morte, gerou uma dívida impagável, uma dívida que gerou a morte. O pecado gerou a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. De um lado, o pecado gerou a morte. Do outro lado, a graça de Deus gerou a vida eterna. De um lado, o pecado. Do outro lado, a graça de Deus. Como se libertar do pecado? Crendo em Jesus. Como se libertar do pecado e das consequências mortais do pecado? Crendo em Jesus e entregando-se a Ele. Tem que haver uma entrega da nossa parte. A salvação é um plano que foi elaborado por Deus, começou em Deus, mas tem que haver uma resposta do outro lado. Tem que haver uma resposta do homem. Tem que haver uma resposta da humanidade. Cristo disse em Apocalipse capítulo 22, quem quiser, beba de graça da fonte da água viva. Quem quiser. Ou seja, o ser humano tem que tomar uma decisão. Tem que saber o que quer da vida. O que você realmente quer. O que você deseja, meu irmão e minha irmã? Viver ou morrer? Você quer viver ou morrer? Pastor, eu quero viver. Se essa é a sua resposta, então beba de graça da fonte da água viva e viva eternamente. A fonte da água viva é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E essa água é a palavra de Deus que gera a salvação, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado, que nos liberta do pecado e de suas consequências mortíferas. A palavra de Deus nos liberta do pecado e de suas consequências e gera vida e vida eterna. Então o pecado gerou a morte, mas a graça de Deus em Cristo gerou vida e vida eterna. E está escrito na palavra de Deus que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você tem sido escravizado pelo pecado, tem sido aprisionado pelo pecado, saiba que existe uma saída, existe libertação. Você pode se libertar dessa escravidão pecaminosa, você pode ser livre. Você só tem que tomar uma decisão na sua vida. Só tem que querer de fato beber da fonte da água viva. E assim você viverá eternamente. É uma decisão que você, meu irmão e minha irmã, tem que tomar na sua vida. Tem que decidir abandonar o pecado, se libertar da prática habitual do pecado, da maldade, da rebeldia, da desobediência, se libertar da infidelidade e da ingratidão e se entregar de corpo e de alma ao Criador, ao Todo-Poderoso.
Então o texto diz, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E veja só o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne pecaminosa, o ser humano, por natureza, não consegue cumprir a lei que é santa. A lei de Deus é santa, mas o ser humano tem uma natureza pecaminosa. Então, o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, por causa da natureza humana, que é incapaz de cumprir a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, Jesus, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei, a fim de que as exigências da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus Cristo, Ele carregou a nossa cruz, carregou os nossos pecados, se fez maldição em nosso lugar. Ele pagou a dívida que nós não podíamos pagar. Como já foi falado, o pecado gerou uma dívida impagável pela natureza humana, pelo ser humano. Porque o pecado gerou uma dívida eterna. E só alguém eterno é que poderia pagar uma dívida eterna. O ser humano, por natureza, não é eterno, é mortal. Mas o eterno, o Filho de Deus, o unigênito, o Alfa e o Ômega, assumiu a forma humana, mortal, veio a esse mundo e pagou a nossa dívida. Ele pagou uma dívida que para nós era impagável, mas para Deus tudo é possível. Como que nós podemos herdar a salvação? Para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Então, Cristo assumiu a forma humana, foi pregado no madeiro e assim pagou a nossa dívida. E todo aquele que crê em Jesus e se entrega a Ele, se entrega para Ele, obtém a vida eterna, obtém a salvação. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida, já passou da morte para a vida. Está escrito aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Atenção! Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então você vê que Deus, em Cristo Jesus, assumiu a forma humana, fez-se homem e veio a esse mundo para garantir que o ser humano tivesse a vida eterna, a salvação. Jesus venceu os padrões pecaminosos deste mundo, venceu o sistema religioso daquela época. Ele venceu o pecado, ele venceu a maldade com o bem, ele venceu a maldade entregando-se por nós na cruz do Calvário. Ele fez tudo isso por amor, porque Deus é amor. Veja o que diz aqui em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo
de número 18 em diante. Atenção, e aqui eu termino. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou, promoveu a paz. Reconciliação é a promoção da paz. É promover a paz dos dois lados. Havia uma inimizade entre nós e Deus, Deus e nós. Havia uma barreira, uma parede que nos separava de Deus. Jesus Cristo, ele veio para derrubar essa parede e gerar reconciliação, promover a paz de Deus para com os homens. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, que é a pregação do Evangelho. O Evangelho que eu estou pregando para vocês agora. E o texto continua: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não culpando os homens, não condenando os homens, pelo contrário, os perdoando, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então o texto diz que Deus estava em Cristo reconciliando, promovendo a paz consigo mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, o pecado, a desobediência, e nos confiou a palavra da reconciliação. Existe perdão, existe graça para você que se arrepende dos seus pecados. É preciso se arrepender. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Arrependa-se, abandone a maldade, abandone a violência, abandone o ódio, abandone toda iniquidade, abandone as coisas abomináveis, repugnantes, abandone as imundícies deste mundo e entregue-se a Cristo Jesus e viva uma nova vida. Amém? E agora eu quero orar por você e pela sua família. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ó Pai, eu entro humildemente em Tua gloriosa presença em oração. Tua palavra diz: invoca-me e eu te responderei. E aqui estou mais uma vez invocando o Teu nome nessa jornada de crescimento espiritual. Meu Senhor, Tu és o meu Deus, a minha vida, a minha razão de viver, o meu Deus em quem eu confio. Louvado seja o nome do Criador, louvado seja o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Meu Pai, nesta oração eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está assistindo a esse vídeo e que de repente está chorando, está com dores, está enfrentando problemas familiares. Ela acabou de ouvir a pregação do Evangelho e está agora orando comigo e pedindo a salvação. Eu peço a Ti, Pai, atenda o pedido dessa pessoa e salva ela. Salva a família dela. Liberta essa pessoa de todo mal, Senhor. Perdoe os pecados desse homem, dessa mulher e dê para ela uma nova vida. Ó Pai, Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, dê para essa pessoa a vida que o Senhor prometeu, a vida eterna, a vida em abundância. Eu te imploro, Pai, eu te suplico, muda a vida dessa pessoa e que ela possa olhar para frente, não para o passado, mas para o futuro, que ela possa viver uma nova vida, que ela seja perdoada e liberta de todo o pecado e de toda maldição.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus. Que Deus te abençoe. Por hoje é só, amanhã tem mais, se Deus quiser. Não esqueça de glorificar somente a Deus e a mais ninguém. Glória a Deus. Até mais.